E fala galera, sejam bem-vindos ao No Hype. E hoje em um formato diferente, porque o nosso convidado não é um músico. Hoje o nosso convidado é um profissional da comunicação. Com vocês, o Wellington Dias. E aí meninos, tudo bem? Prazer Tudo estar bem. aqui. Tudo bem, meu querido? Seja Tranquilo. bem-vindo ao nosso programa. Foi muito difícil chegar hoje aí no programa? Tava muito trânsito? Não, como até que tava? foi sossegado, eu cheguei cedo. Teve um pessoal do programa que chegou um pouquinho tarde aí, mas foi de boa pra mim. A galera Logo o pessoal da complicada. produção chegar tarde é Foi o pessoal da complicado. produção? Nossa, eu não sabia, eu só recebi informação só. Então, me falaram que foi da produção, né? Não sei Te falaram, Te né? contaram, né? O cara Contaram. que geralmente apresenta, né? Mas é legal pra caramba estar aqui com vocês, meninos. Ainda mais depois dessa trajetória toda, né? E hoje vamos inverter um pouco os papéis, né? Com certeza, com Exatamente, certeza. é isso aí. No Foi programa a essa- gente apresentou, a gente gravou, a gente produziu e hoje nós vamos ser os entrevistados, né? É, pra saber aí como é que tá o caminho de cada um de vocês. Como é que foi esse caminho de cada um de vocês, né? Agora Foi fácil. foi fácil, foi tranquilo, né? Foi. Nossa, Como é que, Não, como diz na roça, Tranquilo não tem como, né? vamos fazer de novo? dá até pra fazer dois, né? Dá. Até faria, mas agora no ambiente profissional, de fato, agora no mercado, né? Sentiu que o certeza. Lucas vem bem Você sério, viu? né? Ele pra veio, esse- ele veio com uma carga de profissional, mercado. Sim. Lucas, já, antes de qualquer pergunta, então, já que você está falando de mercado, tudo, o que vocês pensam em fazer com o No Hype depois da banca? Uma das coisas até que a gente colocou lá, de fato, no nosso trabalho, que a gente pretende continuar com o No Hype, pretende entrar em programas de leis de incentivo, fazer realmente o programa se tornar conhecido pelo grande público. Porque, na verdade, desde o começo, né, o programa foi trabalhar com música é uma Sim, paixão sim. da gente, né? Sim, dois músicos Então, que tiveram a assim, ideia, né? A gente imagina. O trabalho é muito legal, a gente gosta muito de fazer o programa. Então a gente pretende continuar, trazer outras bandas. Quem sabe ser um dos programas referência do mercado brasileiro de música. Que na verdade tem alguns programas, mas acho que com essa pegada acho que não tem tantos, né? Então acho que a gente pode se tornar uma referência, assim. Eu acho ambicioso, hein? Ambicioso. Tem Aquela que ser. coisa, né? Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos Verdade, sonhar grande, né? com certeza. Gente, depois dessa, sonhar Aí com- sim. Eu gostei desse... Entendeu? Porque a gente fez TDC junto. E vocês se juntaram por esse gosto da música? Como é que montou-se esse grupo de 150 pessoas? Porque tem que falar, né, pessoal, que assim, esse grupo tem 5, não, tem 4, não tem? Tem 2 pessoas que tem toda essa construção disso que vocês assistiram, toda essa produção. É claro, eles agregaram mão de obra, mas toda a gestão, direção, organização foram deles. E aí, meninos, quem fala disso? Isso foi uma história um pouco até chega a ser engraçado, porque a gente tava num momento de cada um tava com o seu desespero com o TCC. Eu tava com um grupo, aí acabou não dando certo, e eu tive que procurar outro. Abandonado. E aí abandonamos, todo mundo. Pior que foi todo mundo, não foi eu, foi o todo grupo se mundo. desfez. A galera foi saindo da faculdade. Ah, Por causa da a pandemia e tal. A galera foi trancando o curso, porque o curso é prático, né? Então Sim. a galera foi ficando um pouco triste em relação a isso. E aí eu fiquei sem grupo. Aí eu encontrei o Lucas. Aí o Lucas, o primeiro de tudo que a gente conversou foi que ele era músico, e eu também. Aí a ideia já bateu. Já Legal. começamos. Ele já queria sair batucando, eu já queria saber tocando violão pra tudo quanto é canto. Aí a gente começou a conversar, falando, vamos fazer esse CCC junto, vamos fazer um negócio musical, aproveitar a nossa linha, nosso conhecimento. E aí veio a ideia do programa musical, né? E facilitou bastante uma coisa, que foi a questão dos convidados. Porque como a gente é músico, a gente conhece pessoas da música. E trouxeram convidados excelentes, né, meninos? Ah, A gente foram teve uma pessoas... curadoria. Alguns a gente conhecia de fato, tipo, que nem ele tá usando a camiseta da Música a Gosto aí, ó. Música a Gosto, Mostra né? aí a camiseta. Um presente, né? O presente. Presente que o Bruno me deu. E assim, essa Música a Gosto é uma banda muito parceira, já ajudei eles em várias ocasiões, assim, é uma banda bem próxima. Eu até acho assim que tem que agradecer a pessoa da banda, porque toda vez que preciso chamar eles para fazer um trabalho, estão lá com você. sempre estão lá. Então, é um pessoal que eu levo no peito, assim, e escutem Música a Gosto, é muito, muito bom o som. Sim, eles são bons Então, demais. assim, alguns a gente conhecia, outros a gente teve algumas surpresas, igual a Star Reis, que foi uma cantora de MPB, que também escutem também, é muito bom o som dela, no caso, e eu não conhecia e foi uma surpresa. Conheci, obviamente,
pela curadoria e tudo mais, né? E assim, juntou as ideias de 2 músicos, né? Sim. Aí eu pergunto, por que rios d'água 2 músicos vieram fazer comunicação? Porque vocês podiam ter buscado em uma faculdade de música, alguma coisa voltada para a área da música, né? Por que vieram para comunicação? Por que vieram fazer audiovisual? Você quer começar ou eu começo? Pode começar. Eu particularmente, antes, né, de fazer produção audiovisual, eu fazia publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Só que antes disso aí, ainda eu era da área de TI. Não Você tinha, exercia TI. não tinha nada a ver. Trabalhei 5 anos com TI, enfim. E daí, só que quando eu entrei na faculdade, eu vi que não tinha nada a ver aquilo comigo. Eu na verdade... Você cursou quanto tempo de PP? Não, que não tinha nada a ver comigo, TI. Ah, TI. Que eu fiquei 5 anos trabalhando com tecnologia. Uhum. E aí, beleza, eu fazia faculdade, fiz um semestre de sistema de informação, falei, não é isso aqui não é pra mim. Ó, vamos aqui, ó, gente. Então, vocês veem que um dia vocês podem acordar trabalhando 5 anos fazendo uma coisa e falar, não é isso. Então Cansei. tem sempre chance de mudar, né? Então aí na verdade eu pensei assim, o que eu gostava em TI? O que era exatamente o que eu gostava? Eu gostava de fato de trazer soluções para as pessoas, desse contato humano, porque quando você trabalha com TI, no helpdesk, você tem que de fato ir lá na casa da pessoa, atender e de fato solucionar problemas. A comunicação sempre, a maioria das vezes, soluciona um problema. Ou um problema de uma empresa, ou um problema. Enfim, geralmente é algum problema. Você está solucionando. Ah, beleza, só que tem mil possibilidades de você resolver um problema. Você pode resolver um problema de maneira criativa, de maneira Sim, sim. Porque não é institucional. mecânico, né? É Uma coisa bem diversa. E na época eu tinha uma banda. Tinha uma banda, eu falei, eu preciso de alguma coisa que eu consiga utilizar a criatividade, que eu possa utilizar a criatividade e ganhar dinheiro com isso, né? Que é uma das coisas muito importantes. Isso aqui ele gaguejou Você ali, viu que né? já- Gaguejou, é uma das coisas mais Mas- importantes, né? Aí, beleza, eu fiz publicidade e foi, tipo, paixão à primeira vista. Só que de todas as empresas que eu passei, todos os lugares que eu fui, as pessoas sempre falavam, você é muito bom em vídeo, vai pra essa área e tudo mais. Fui me destacando. Você já fazia algumas brincadeiras ali com vídeo, algumas coisas, já experimentava alguma coisa, Sim. então? Aí já tinha, vamos dizer, não vou dizer um talento, mas talvez como posso dizer? Um feeling. Um feeling ali, vai. E daí eu fui tipo, aprendendo mais, fazendo cursos, enfim. E aí, de fato, agora entrei na faculdade e foi um salto muito grande, porque a Fapcom é uma ótima faculdade, uma faculdade que tem uma mega estrutura, enfim, ótimos professores. Não me arrependo de ter feito a Fapcom. Legal, bacana. Mesmo na pandemia, eu acho que foi... Isso que eu ia falar, né? Vocês entraram no meio de uma pandemia, né? Sim. Mesmo na pandemia, eu acho que os professores conseguiram dar conta do recado, de fato, conseguir passar o conteúdo pra gente. Até matérias que talvez seria mais difícil, como direção de atores, a gente conseguiu ter uma boa base, assim. Sim, Eu achei com muito certeza. legal, assim, tipo, enfim. Só tenho a agradecer, obviamente. Então, teve toda essa trajetória. Acho que uma coisa que ajudou muito, né, de eu entrar na área de comunicação, acho que de fato foi lá atrás a banda e também ter essa questão mais das pessoas, assim, enfim. Acho que foi por isso que eu entrei na publicidade, também no audiovisual. Não me arrependo e quero fazer isso pro resto da minha vida. Legal. Muito aí? interessante. Bom, o meu caso é um caso maluco, que eu sempre gostei muito de música, na verdade. Gostei muito de música. Me envolvi com isso, e aí o que acontece? Eu comecei a fazer vídeos e fotos da música. Meu irmão também tem dupla sertaneja, então eu comecei a trabalhar com ele, com a parte de fotos deles, vídeos deles, e aí eu fazia edição de vídeos, fazia vídeos cover. E isso tudo foi trazendo eu para esse mundo da fotografia, mundo do audiovisual, né? Aí eu comecei a mudar um pouco essa perspectiva quando eu entrei na faculdade. Eu entrei para audiovisual e eu descobri que eu gostava muito também de propaganda. Propaganda, marketing, toda essa área. E aí eu pensei, eu entrei para audiovisual, então eu vou usar todo o conhecimento de áudio, de vídeo, de planos e etc, de pré, pós e produção para fazer propaganda. Inicialmente foi essa a proposta. Isso foi o primeiro start. Foi ali. o primeiro start que me deu para me matricular na Fapcom, né?
teve uma evolução desse pensamento depois? Então, chegou no meio da pandemia, eu comecei a ficar muito pensativo da faculdade pelo fato da pandemia, né? A gente Uma faculdade começa... prática, É, você uma em faculdade casa. totalmente prática. Então, assim, eu tava em casa, eu não tava tendo aquele contato com o estúdio, contato com o equipamento, que é o que eu queria ter de verdade. E aí eu comecei a pensar que não valia mais a pena continuar nessa linha. E aí eu comecei a ter o pensamento de trancar o curso. Tive várias conversas com meus pais, meu irmão, assim, eles É me apoiaram Uma muito. decisão intensa, né? É Essa hora difícil, pesada, é né? difícil. Porque já tinham se passado 1 ano e meio de curso. Nossa. Então, assim, era uma decisão bem complicada. Então, aí eles me apoiaram muito a continuar. E aí eu tive uma motivação para eu continuar e realizar o projeto do No Hype. E aí, hoje eu penso que eu sou muito satisfeito pela minha decisão, pelo meu apoio que eu tive. Sou muito grato, principalmente, porque se eu tivesse trancado, hoje eu estaria arrependido. Hoje eu estaria arrependido. A gente não teria esse programa que foi produzido, a gente não teria a satisfação de fazer parte desse time que é a Fapcom. Acho que uma coisa legal que se tira disso tudo é que, assim, não importa a diversidade. Aliás, vocês escolheram um curso que é enfrentar desafios, né? Exatamente. Sim, com certeza. E a pandemia, jamais a gente imaginou que fosse acontecer alguma coisa nesse sentido e vocês não desistiram, continuaram. Isso mostra os produtores audiovisuais que vocês serão também no futuro. Isso é um reflexo. Totalmente. Assim. Então Sim. aqui eu deixo até um elogio para vocês como profissionais, né? Que vocês vão se formar, que não se foge do problema, né? O problema eu conheço, né? O que a gente quer é a solução. Essa frase Realmente. de um grande pensador aí, eu acho que é a máxima e vocês provaram isso. Vocês Sim. provaram isso, né? Tá aí, né? O No Hype, um programão bacana, bom, né? E que vai evoluir cada vez mais, né? Do tanto que evolui feito por 2 pessoas no meio de uma pandemia. Verdade. Se Tudo contar, que ninguém tinha pra acredita, né? desafiar, né? Se Tudo que contar, tinha pra ninguém desafiar, veio. E já que tem esses desafios todos, como é que foi esse processo de construção do No Hype? Cara, Foi bastante difícil porque, assim, como você mesmo disse, né? Como é uma equipe reduzida, de fato, às vezes é um pouco difícil a gente ter algumas ideias, tipo, claras, assim, do que a gente ia fazer. A gente sabia, a gente quer fazer um programa de música e tal. Só que a gente enfrentou alguns problemas, assim, no primeiro semestre. Por exemplo, a gente no começo não tinha um gênero. Sabia que era a um gente não programa de sabia o música. gênero, a gente sabia Mas definir o gênero do programa, na verdade. Tinha um programa, vocês sabiam que era o programa, mas não conseguiam classificar ele. Porque a gente, na Exatamente. verdade, é que assim, Aí decidiu, vai ser culinária. a gente, quase isso. a gente tinha um esmero tão grande pelo programa que a gente falou, isso aqui vai ser uma coisa experimental, vai ser uma coisa diferente. Porque a gente queria fazer uma coisa bem diferente mesmo, assim, então a gente falou, acho que talvez uma websérie musical caiba dentro disso. Enfim, e aí a gente foi e acho que isso foi uma coisa bem difícil. Eu acho que depois disso, acho que a segunda coisa que eu achei bem difícil, talvez, fora, tipo assim, tinha os músicos que a gente já conhecia, mas tinha outros músicos que a gente não conhecia. Sim. E a gente tinha o desafio de fazer 6 episódios, né? Era o compromisso de vocês ali, né? 6 Sim. episódios. Era 6 Até, por episódios, era exemplo, na compromisso. época, o nosso orientador falou, não vai por aí, faz só 2 que vai ser um pouco mais fácil. E a gente, com a nossa resiliência, né, queria fazer uma coisa mais audaciosa mesmo. Queria se desafiar mesmo, né? Desafiar Queria mesmo. ver o perigo na frente, entendeu? Era isso que a gente queria. encarando o perigo ali, eu tô olhando pro Era perigo de isso, frente ali. era o risco. A gente assumiu o risco e, bom, a gente conseguiu entregar. Enfim, não foi fácil. A gente teve que abdicar de várias coisas. Muitas das vezes o João tinha show e, Sim. enfim, teve que vir virada do show. Enfim, eu também trabalho, faço as minhas coisas. Tipo, sábado geralmente é o dia das pessoas descansarem. Descansar em TCC não existe, Não né? Pra existe gente essa não palavra. Já tem manda um como. recado pro pessoal de casa e o pessoal que for assistir isso também, né? Fala que TCC Verdade. não tem descanso, Mas né? Não Exatamente, existe ó. descanso, pessoal. Você que tá na fase de TCC... a pessoa que já tá na fase de TCC já sabe, né? Mas quem vai entrar no TCC, se prepare pra brigar bastante com o seu coleguinha aí. Entrar nos conflitos, né? Se a E pessoa, paz se a pessoa é o que tinha, importa. se a pessoa tinha Vocês já viram que amizade, eles estão até separados Nós aqui, estamos ó. tomando Tá uma bem distância separado aqui, porque aqui, o ó. negócio tá aqui, ó, já. se vocês tinham amizade, durou só até o TCC, porque depois disso já era.
Não, mas ó, tem que falar, os meninos, eles estão se dando bem, Sim, não se sim. mataram e não tem hematomas, tá, gente? Eles não têm a gente hematomas, tá- estão todo mundo A legal. gente tá legal. Mas, e aí, me fala mais da construção, já que era uma coisa experimental, como é que vocês chegaram nessa concepção do programa? A gente tinha algumas referências, né? Acho que uma das principais referências que a gente tinha era o programa Ensaio da TV Cultura. Acho que é uma ótima referência para Sim, nós. sem dúvida, um programa muito bom, aliás, né? Com certeza. mesmo. Fora esse, tinha o Estúdio 62, que é um canal que tem no YouTube e tal, que é bem, bem legal. Tem o Rock Together Sessions também, que é um outro canal que é muito legal. Basicamente isso. Tem alguns outros canais de TV fechada, que tem um programa do canal Bis, que é o Rock Studio, que é do Daniel Ferro, que já produziu coisa pro Rock in Rio, já produziu muita coisa, já produziu Rock Estrada. O cara é fera demais, assim, pra gente também foi uma grande referência. Enfim, a gente viu muita coisa, a gente decupou várias e várias horas. Ficaram assistindo madrugada, vendo. Nossa, acho que não sei se dá pra contabilizar em horas, mas se for colocar em horas aí, mais de 300 horas assistindo programas, vendo referências. Overdose, né? Nada de a canais de gente- streaming, né? Deixaram as séries de lado, deixaram tudo. Só Tudo. foram assistir As os séries programas. era isso. As séries era Era isso. Maratonar, né? A gente tinha que ver porque se a gente chegasse aqui no estúdio sem uma base de plano, sem uma base de cor, de luz, sem uma base de montagem, a gente já estava totalmente perdido. A ordem do dia pra gente já ia ser perdida. Porque a gente ia perder várias horas pra montar isso, né? E também uma coisa legal do processo que foi muito importante a gente fazer como é que fala? Você vinha antes no estúdio, Visita Reconhecimento, né? técnica. Visita técnica, Visita né? técnica. É muito importante porque a gente tava, na época, querendo comprar um super, tipo, tecido pra colocar de fundo. Coisa que vocês imaginavam sem ter vindo aqui, né? Sim, Aí sim. quando a gente veio de fato, a gente falou, pô, ele não vai precisar. E a gente economizou, tipo, uns R$ 500 na época, que já é de... Que depois, se vocês quiserem, vão gastar em pizza tudo aí, né? O que pra uma galera que tá fazendo TCC é uma uma bastante ajuda coisa, demais, né? Bastante coisa. Mas já aproveitando o gancho, então, e dando até uns pulos nas perguntas, como que é essa organização? Ela foi importante, esse planejamento, esse estudo? Porque a gente, vamos falar a verdade, a gente vê muito aluno vindo e resolvendo de fazer, né? Vamos ali, vamos fazer. E pela conversa de vocês, pelo que vocês relatam, se vocês fizeram um estudo, um planejamento, fizeram a visita, vocês não fizeram nada de forma atropelada. Isso é Não. importante na construção de um programa? Porque tem gente que vai, não, chega lá a gente resolve. O chega lá e resolve é algo que funciona? Não. Com certeza não, porque, primeiro, você tem que ter uma noção. Primeira coisa, conhecer o estúdio, conhecer o equipamento, qual equipamento você vai gravar, como que você vai gravar, como que vai ser os enquadramentos. Primeiro, se você tem uma referência, beleza, vamos tentar trabalhar essa referência. Essa referência consegue se aplicar no local que você vai estar? Não, legal, então vamos fazer. Beleza, mas essa referência, você vai ter os equipamentos, tanto de filmagem quanto de iluminação, tem que pensar em tudo. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi é que vídeo é detalhe. E de fato, o demônio está nos detalhes. Sim. Se O você diferencial também. esquecer de alguma coisa, a pessoa que vai assistir provavelmente vai reparar que tem alguma coisa e vai ficar mal feito. Então Sim. não pode ficar mal feito. Não. Não pode. Então você tem que pensar em tudo, pensar na luz, pensar na câmera, pensar em tudo mesmo. E ter sempre um plano A, um plano B, um plano B pro C, enfim, ter vários planos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre perrengues. Sobre os perrengues, né? Isso que eu ia falar. Mas isso Eu ia falar. só que é importante de fato, você ter vários plano A, plano B. Porque imprevistos acontecem. Não achar que vai chegar e vai funcionar tudo perfeito, né? Sempre pensar que vai ter um problema. Se você já pensar que tem algum problema, você vai estar mais preparado para qualquer Sim. problema que tiver. O que é diferente daquelas pessoas que acham, é que você é pessimista. Não, você não está sendo pessimista, você está sendo realista, né? Exatamente. Sim. Não é ser otimista e chegar a achar que vai estar tudo às mil maravilhas. Mas é falar, não, se alguma coisa der errado, eu tenho o plano Y. Exatamente. É você se preparar contra isso. Assim, na verdade, pra nós, se a gente tivesse feito tudo correndo, seria uma coisa que... E tivesse acontecido os perrengues que a gente vai contar pra você, a gente não teria gravado muitos episódios. Porque na hora faltou uma coisa, às vezes uma ligação deu errado, e a gente precisava pensar. Às vezes não era nem falta de material, era você pensar.
E quando você tá atrasado, o pensar já te atrasa muito mais. Ansiedade Entendeu? vem, Ansiedade prazo, vem. tudo. Não dá certo. Então, assim, se a gente não tivesse se organizado dessa forma, a gente talvez não teria gravado muitos episódios ou teria atrasado a entrega do programa. Aí quase não deu perrengue, né? Não aconteceu quase nada de perrengue, Imagina, né? Ah, Não aconteceu nada, né? Teve algum perrengue? Não teve. Igual o Forrest Gump falava, né, no filme. Merdas acontecem, né? Então. A gente não teve músico que esqueceu o violão. Músico que teve. esqueceu o violão. Bom, Nossa, essa aí é o Tem, principal, né? Nossa. acho que o Dado Villa-Lobos fala que é só fazendo merda que a gente aduba a vida, né? Com certeza. Teve muita adubação, então, gente. Opa, nós plantamos Mas bem. O que mais marcou? Quais são os perrengues aí que eu vocês acho assim, vai, mais têm em mente? Teve um que, beleza, vai. Foi culpa minha, eu assumo. Pessoal, a culpa foi dele. A culpa foi dele. A culpa foi dele. Ele Conta falou, aí, não sei quem conta foi, aí. mas foi. Esse acho que teve um dia que ele não pôde vir. O dia que eu não pude E aí ver. teve. Olha que engraçado, teve um dia que ele teve. O apresentador não pode vir? E eu tive que virar o apresentador. E, Poxa, tipo, meio Mandou que muito bem. coordenar a equipe toda, né? Mandou bem. Detalhe, só pra lembrar, na equipe tem 2 pessoas. Faltou uma. Faltou 50% da equipe. E aí nesse dia, e o pior é que nesse dia a gente tinha 2 gravações, tipo, manhã e tarde. Esse foi o dia que tinha mais bandas, e eu tava sozinho. Que tinha uma banda de rock que geralmente, e aí nessa vez, geralmente no formato do programa, era só geralmente um músico. E com a banda era 3. Era o vocalista, o baixista e o baterista com carrom. Ou seja, tinha que passar o som, fazer tudo isso. E, tipo, eu sozinho. Nossa, então... E pra piorar, aí vem a minha cagada nesse dia. Que a gente tava gravando com um microfone condensador. Aham. E aí, O velho e bom a condensador. pessoa pega e esquece o condensador em casa, né? Ai. Aí, beleza. Aí vai lá, eu liga pra minha mãe, né? Falou, mãe, ó, manda um Uber aí. Ó, Manda o Uber trazendo o microfone. manda um beijão pra sua mãe ali por ter salvo. Agradece ela aí, vai. Aí, beleza, né? Só que aí minha mãe toda desconfiada, né? Então, até ela mandar o condensador no Uber e tudo mais, aí é 1 hora de conversa, enfim. Beleza. Convencendo ela, né? Convencendo. No, Ah, final, tudo bem, no final mãe. das contas, deu tudo certo. A gente conseguiu trazer o condensador, chegou a tempo, a gente gravou. Mas, enfim. Ó, sempre, uma outra dica, tá? Sempre tenha um checklist, pelo amor de Deus, velho. Tenha um Tenha. checklist e confira isso antes de sair de casa. Teve um professor no primeiro semestre que avisou, né? A ordem do dia anda junto com checklist, né? Com a ordem de produção. Tem que ter ordem de então. produção. Quem que foi mesmo? Foi o tal de Wellington, né? Conhece Eu ele? acho que foi um tal de... Cara, eu vi ele uma vez só. Fiquei sabendo que o cara é muito gente boa. Não, Ele é bem legal. É, gente boa pra caramba. Mas isso não foi só esse perrengue, né? Não, aí Nada. fora esse, teve o Teve o dia do que nós Lucas, ficamos né? sem microfone condensador. E aí eu tive que pedir pra um dos convidados. Ah, mas esse daí já tava planejado. Esse tava planejado. Tava, né? Esse Era tava um perrengue planejado. Até o perrengue que vocês estavam a gente tava planejando, no gente. perrengue no meio da semana. esse- Então o que aconteceu? Bateu aquele medo de não ter microfone no fim de semana, entendeu? Esse daí foi planejado, que assim, na verdade a gente alugava um microfone de um estúdio. E aí o estúdio resolveu aumentar o valor. Viu que tava saindo, falou, Não, deixa eu meter a faca, né? E aí ele começou a falar lá que, tipo, tava quebrado, que não sei o que, nada. Mas já tava, né, na verdade, Tá, quebrado. o microfone, ele só não veio mesmo sem os parafusos. Porque de resto, cara, o que podia vir sem veio. Os elásticos daquela parte que a Sim. gente coloca, eles estavam Do assim... shock mount. Eu não sei Isso, shock descrever o estado deles. Eu tinha dó deles, só tinha isso. Eita, nós. E aí Mas ele meio que quis aí ele colocar a cobrou. culpa na gente, falar assim que a gente... tava- Quebrou o Quebrou e equipamento. O tal. equipamento tava funcionando perfeitamente. É, o A shock gente mount, gravou no o caso. programa. Mas aí a gente quebrou. Porque tinha um elástico que Bom, tava você estourado. falou que vocês quebraram, então se ele vai sentir paz no coração com isso, né? Vamos deixar, né? Vamos ser felizes. Aí, só que aí foi uma coisa planejada, porque depois a gente pegou, né, o microfone Pegou. do... O microfone do Vitor. Inclusive, um abraço pro Vitor que salvou a gente. Salvou a gente. Cara, obrigado. Se não fosse você, nós não tinha gravado o episódio, não. Aí depois também teve o do Lucas, né? Teve. Foi o 5º. Não, foi no último episódio. No último episódio, a gente chamou um rapper. Beleza. Só que ele toca um som assim, tipo Felipe Ret, é uma coisa assim que tem voz e violão, tudo mais. Legal. Aí chamei ele e eu avisei que era ia ter um pocket show, ia ter um bate-papo e tudo mais. Olha a história. Produção fazendo produção, avisou tudo direitinho. Tranquilo. Aí chega no dia, eu vejo ele ali em cima, na recepção. Eu falei, cadê seu violão? Ah, não trouxe. E agora? Aí a gente olhou um pra cara do outro. Com essa cara mesmo. Falou assim, ó, e aí?
Na hora que eu. Beleza, eu pensei assim, cara, ele é um rapper. Então, talvez ele tenha o. Um sampler O ali. sampler, alguma coisa. Aí ele falou que tinha e tal. Enfim. A gente tava A adiantado. respiração, né? Enfim. A gente tava adiantado Enfim. naquele dia, né? Tava tudo certo, enfim. Porque. Eu não lembro porque a gente tava adiantado, mas a gente tava chegado antes. Era o último episódio. A gente queria acabar logo. Nós chegamos 2 horas mais cedo. Não, mentira. A gente chegou mais cedo mesmo pra poder montar, pra dar tudo certo no dia. Aí ele apareceu sem o violão. A primeira coisa que veio na cabeça do Lucas, vamos colocar uma linha e vamos fazer ele cantar em cima. Tá. O meu primeiro pensamento, vamos pegar o carro do Lucas e buscar meu violão. Plano A e plano B, tá vendo? Plano A e plano B. A sorte é que realmente, de fato, ele mora bem perto. Então, nada que, tipo, sei lá, 15 minutos de carro resolvesse. Então, a gente foi num pé e voltou no outro, basicamente. E deu Só que tudo assim, certo. a gente tava adiantado. Só que quando você tinha 30 minutos do adiantado, Você começa a ficar beliscar preocupado, né? a beliscar o atrasado, O né? horário do estúdio, você não tinha montado nada direito ainda, não tinha passado som, e aí É que ele tem que passar o som com o músico, né? com o É, músico, porque- Porque violão, assim, quer com queira, quer tudo. não, as câmeras já tava tudo certo. A iluminação também já tava toda passada e só faltava de fato passar o som com o músico. né? Sim, exatamente. Então, assim, então era só eles chegar, sentar e pronto. Esse pronto aqui não tava. Não tava pronto. Porque não tinha o violão, né? Que era a principal peça do músico, né? Então, como que a gente ia fazer? E não Ó, dava pra fazer só um bate-papo, né? Enfim. Não deu pra virar. A característica do programa não era só essa, né? É. Precisava dar. Então precisava dessa música mesmo. Aí a gente correu até a minha casa, pegamos o meu violão lá e Trouxeram. deu tudo foi certo, gravamos. Não, Foi. a sorte é que ele mora perto, porque o músico mora no Grajaú. Então, meu. É pertinho sem do lado. chance, Pra quem não velho. sabe, a gente tá na Vila Mariana. É, Né, da Grajaú Vila é aqui Mariana do até o lado. Grajaú é só 23, a Avenida Interlagos, trânsito pra todo lado. Podia gravar no outro dia. Dá o quê? Umas 3 com horas? certeza. E esses perrengues todos aí, ensinaram alguma coisa pra vocês? Aliás, o processo inteiro do programa, desde a construção, desde a criação, na hora que vocês falaram, pronto, saiu do papel, agora ele existe, não é mais um projeto, agora a gente tá com a mão na massa. O que evoluiu em vocês como seres humanos e como produtores audiovisuais? Eu acredito que a gente sai da faculdade com outra visão, outra cabeça totalmente, porque, de fato, muitas coisas, aí eu vou falar meio que desde o começo do projeto e do começo da faculdade. Eu, de fato, me julgava assim, falava assim, pô, já sei editar, já tô de boa, tô tranquilo. Eu sou bom. Eu sou bom, né? Você não, eu sei Eu tudo. faço. Eu faço tudo, joga pra mim. Só que aí, quando você chega na faculdade, de fato, e vai estudar, aí você vai ver que você não é tudo isso. Você tem que aprender muito ainda. Ô Lucas, teve um professor também que falava, né, que tem uma diferença enorme entre achar que sabe e saber fazer. Exatamente. Hoje você concorda com esse professor? Totalmente. Porque, de fato, vamos pensar em edição. Meu, tem diversas linhas de edição que você pode trabalhar, diversos cortes, diversas coisas que, de fato, você não, basicamente você vai saber só na faculdade. Tipo, você pode saber, tipo, isso fora. Até pode, mas vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito Aqui é um mais ambiente de difícil. experimentação. Exatamente. Né, que permite que a falha seja consertada. Permite falhar para depois consertar, né? Sim, Eu tinha um professor que ele falava assim que o lugar de errar é na faculdade. é na faculdade. Porque, de verdade, você tem que. Não, vamos pensar assim que você tem que tentar e experimentar tudo que dá pra experimentar na faculdade. Porque no mercado de trabalho fica um pouquinho mais Com difícil, certeza. né? E é um risco muito grande, né? Você sim. arriscar dessa forma no mercado de trabalho. Ali você tá à prova de tudo. É. Aqui é pra você errar. Realmente, pra mim, foi uma experiência desde o lado profissional, na parte de produção audiovisual, até eu como pessoa. Eu como pessoa por ter uma responsabilidade tão grande quanto essa, ter um programa sob a minha direção e a dele, para começar. Né? Isso já foi uma responsabilidade aonde o meu lado pessoal todinho, a minha vida pessoal colocou em jogo, né? Foi colocada em jogo. Porque ali foram tempos com família que a gente tinha que se privar. Foram tempos de Sim. trabalho que a gente tinha que se privar. Então ali a gente colocou mesmo à prova a importância, a prioridade das coisas. Meu lado profissional me trouxe muito mais responsabilidade por eu ter um projeto desse com ele, entendeu? Me trouxe uma maturidade nesse lado audiovisual, onde a gente sabe o tamanho de uma estrutura, onde a gente sabe viver aquela estrutura,
é onde a gente sabe correr atrás dos perrengues. E aquilo mostrou muita coisa pra gente. Então nós estamos saindo da faculdade totalmente diferente do que nós entramos. Olha, eu vou E fazer um também complemento, né, em cima da fala dele, que assim, isso é uma maturidade universitária, porque quando você fala que é um momento de você deixar de lado ali até mesmo as questões, a convivência com a família para poder cuidar do seu projeto, às vezes as pessoas ouvem os professores falando isso e não entendem, Sim. né? E você, quando atinge isso, você chega numa maturidade profissional que não é abandonar, né? É equilibrar, Sim. entender o que é prioridade. Você vê que você Exatamente. concluiu, vocês concluíram, Uhum. Exatamente. chegaram num produto que traz uma satisfação para vocês e que agora vocês podem aproveitar isso com a família, aproveitar isso com todo mundo, os amigos e tudo mais. Com certeza. Com certeza. Eu acho que, além disso, também é aquela coisa, né? Às vezes a gente vê aquelas produções na TV, vê aquelas produções na internet e não faz a mínima ideia de como que é feito. O que tem por trás, né, de fato, de tudo aquilo ali. Questão de equipe. As pessoas não sabem. Tipo, a maioria não sabe. Um editor ele não vai saber geralmente isso. Sim. Então, acho que a faculdade ela te dá esse embasamento todo, assim. Então, acho que é essencial, assim, essencial. Sim. Fundamental, né, para um profissional. Sim. E além dessa parte do conhecimento da faculdade, vocês enfrentaram também dificuldades, né? Sim. Superar as dificuldades do processo do programa, vocês falaram ali dos perrengues, mas e as dificuldades mesmo? Sem ser porque os perrengues são até engraçados, né? Mas vocês tiveram aquele momento assim de dificuldade que vocês falaram, puxa, não vai dar, aquela parte assim que fala, e agora? Tivemos sim. Como é que vocês lidaram com isso? Assim, na verdade, a gente passou por um processo no planejamento do programa, onde o programa estava no papel e a gente estava, assim, eu não digo em outra vibe, mas a gente estava pensando que o programa ia ser outra coisa, que a gente tinha mais tempo, que o tempo estava mais com a gente. Então a gente falou, não, fica tranquilo, vai dar certo, nós vamos conseguir. Pensamento sempre positivo. Só que o que aconteceu? O tempo começou a esgotar. As coisas começaram a vir para ser entregues. E a gente já não tinha, né, a mesma coisa na linha. Então a gente, peraí, preciso entregar um roteiro, eu preciso entregar alguma coisa que mostre o gênero do programa e eu não tenho isso. Eu não defini nenhum gênero do meu programa. Foi aonde aconteceu a primeira banca. A primeira banca veio mostrar pra gente, eu julgo a primeira banca como um banho de água fria, mas que é o melhor banho de água fria da minha vida. Porque foi ele que fez eu acordar. Foi ele que fez eu falar, ó, isso aqui não é brincadeira. A perspectiva mudou muito, assim, vocês foram para pré-banca de um jeito e mudou? A gente foi pra banca como um time vai pra final de um campeonato. Achando que tá dando tudo certo. Que os caras vão gostar. E pronto para fechar o E campeonato. pronto pra fechar a primeira parte do programa. Vamos partir pra produção, porque pré a gente já matou no peito. Eu acho que teve uma coisa, uma coisa que eu dou uma dica pra todo mundo é que, de fato, assim, não deixar, é difícil demais isso, mas não deixar talvez a vida particular afetar no trabalho, enfim. Sim. Eu acho que, pra mim, de fato, atrapalhou. A gente tá vivendo uma pandemia, não sei se pode falar palavrão, mas enfim. Você que vai editar. Tá foda pra caralho, de fato. E assim, Normal. esse ano foi um ano assim, tipo, bem difícil, assim. Bem difícil mesmo, assim, de fato a gente se superou, porque eu sempre achei sempre julguei, de forma totalmente errada, mas falava que as pessoas que precisavam de psicólogo, e ir no psicólogo no caso, que eram fracas, enfim, qualquer coisa assim do tipo, eu falava, mas de fato esse ano eu precisei, porque eu tava muito mal, assim. Que legal isso, cara. Tipo, eu tava bem triste mesmo, eu nunca fiquei tão triste na minha vida, tipo, como foi esse ano, foi um ano bem triste. Mas assim, eu acho que o trabalho ajudou muito, eu consegui superar, eu consegui de fato superar mesmo, assim, e isso acabou impactando no primeiro semestre. Sim. Porque quando você tá, tipo, não com depressão, que eu acho que não cheguei nesse Sim. ponto, mas eu tava muito. Deu uma crise de ansiedade em mim, Sim. nessa pandemia. Trancado dentro de casa, não pode fazer nada. Acho que foi uma crise de fato de ansiedade como nunca tive na minha vida. Então, acho que foi uma coisa que me ajudou bastante, assim, sabe? O legal, Lucas, eu falei que bacana isso, pra não achar que foi bacana a depressão, bacana é você entender que precisava de ajuda, né? De ter essa visão de, eu não preciso de psicólogo, esse tipo de profissional não me serve, e depois falar, não, se ele existe lá, eu
Não tem como, né? Você, ou é isso, ou você vai só se afundar. E te ajudou. Com certeza. Então, assim, e talvez se eu não tivesse corrido atrás de um profissional, de um psicólogo e tal, talvez eu não sei se. Talvez você não estivesse aqui agora. Cara. Então. Só que assim, óbvio, quando tem esses problemas pessoais, de fato, eu acho que acabou refletindo no primeiro semestre. Só que, aí logo no primeiro semestre já comecei a ir no psicólogo. Isso melhorou muito, e depois, agora não tem como, a gente vai pra cima, vamos entregar esse trabalho, vamos fazer. Mudou tudo. Você sentiu essa mudança? Cara, na verdade, eu até complementar uma coisa que ele falou, eu já vou entrar nesse ponto que você levantou. Eu também me identifico com o que você falou, porque eu, quando era mais novo mesmo, eu julgava muito, cara. Falava, pô, psicólogo é coisa de gente maluca. Não sou doido. Falava assim, né? E hoje, discurso popular, depois né? de ter passado por várias sessões de psicólogo, por terapia, cara, pra quem eu puder indicar, eu indico. Porque eu acho que isso deveria ser uma das coisas que todo mundo deveria fazer. É verdade, eu concordo. Isso te liberta. Eu concordo. Você legal, começa isso, a se meninos. autoconhecer. Isso você começa a ver que seu corpo é uma máquina que tem muita coisa pra você explorar. E que você não sabe. E que você é refém dele. Poxa. Que você é muito refém dele. Ficou a lição de casa aí, lição gente. de casa. Ó, essa dica... É muito... Essa dica no hype não tinha colocado nos episódios, mas já tá aí. É muito legal. E isso é muito legal porque mostra que o No Hype é mais do que um programa musical. É um programa que, por trás da música, tem superação. Exatamente. Entendeu? Ó, fica até emocionado agora, né, gente? A gente brinca, fala de perrengue e tudo, mas só esse nome passou muita coisa pra gente. Passou muita coisa. Eu senti muita mudança dele, como eu participei também do processo. Eu tava sabendo do que ele tava passando. A gente trocou muito papo, né? WhatsApp, a gente veio pessoalmente conversar sobre esse assunto também. E era uma coisa que eu via, né? Por eu ter já alguma experiência na minha família, por eu também ter alguma experiência comigo. Também. E eu sempre tentei mostrar pra ele que é uma coisa que hoje na sociedade é uma coisa muito normal. Sim. Que nenhum ser humano que passa por isso é menos que ninguém. E que isso é absolutamente normal, que tem tratamento. Que legal, gente. Então, assim, ver ele hoje do jeito que ele tá, o trabalho pronto, tudo correndo perfeito, a gente podendo estar conversando aqui nessa mesa hoje, falando do sucesso do programa, pra mim é o melhor vitória, pagamento que existe no mundo. Então eu vou até fugir um pouquinho ali do nosso cronograma de perguntas também e perguntar como é que foi a convivência de vocês dois. Afinal de contas, é um programa que tem uma direção com outra direção. E a gente sabe, você já passou por faculdade, com grupos gigantes, não sei se você também já teve essa experiência de fazer projetos finais ou TCCs com grupos grandes, mas é catastrófico. É complicado. E de repente está em dois ali, como é que você equilibra isso? Como é que porque não fica aquela coisa de medo de, será que eu estou mandando mais? O outro não vai se magoar se eu estou mandando mais, mandando menos? Como é que vocês encontraram esse amálgama para poder conduzir o programa, gente, esse equilíbrio? Eu acho que assim, eu e o Lucas nós temos perfis muito legais assim no sentido de gestão. A gente gosta de gerir pessoas e processos. Então, a gente foi gerindo o nosso processo. Então, quando eu precisava falar alguma coisa pra ele, eu falava, e quando ele precisava, ele tinha total abertura de falar comigo. Então, isso foi meio que, no programa foi meio que uma irmandade. Eu já descobri no programa que eu não gosto de 10 cortes secos no meio de uma cena. E a gente discutiu muito sobre isso. Switcher, você acabou de ouvir aí, né? Switcher, tá ouvindo, né? Então, assim, a gente descobriu gosto também e foi muito importante. A nossa convivência sempre foi muito boa. A gente nunca chegou a perder respeito, a gente nunca perdeu nada disso. Foi uma convivência super tranquila. E vocês nunca se podaram, falaram abertamente a gente falava. Isso é legal. Acho que a gente não tinha, por exemplo, uma coisa que eu acho bem chata, assim, isso, mundo corporativo, grupo, essa coisa acho que normal, assim, às vezes a pessoa quer falar alguma coisa pra você, só que ela não fala. E aí ela toma atitudes pelas suas costas ou simplesmente não fala. E aí você não sabe que você tá errando. É normal isso no mundo corporativo, né? Você não sabe que você tá errando. Então, às vezes, obviamente, a gente tá na pandemia, não tem como tomar um café, não tem como tomar uma cerveja, mas, troca ideia mesmo pelo WhatsApp, fala, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer uma reunião, né, conversa, e ver o que dá pra fazer, tem que conversar. A gente é de comunicação, então a gente tem que se comunicar. Com certeza. Comunicação tem que se comunicar. Essa acho que é a premissa de tudo, né? Então, acho que, no caso,
não peque pelo excesso de conversar com seu colega. Conversa com a pessoa, entende, vê o que dá pra fazer. Às vezes você vai pensar de um jeito, ele vai pensar de outro, mas vocês vão encontrar um ponto de convergência e vão E chegar é no normal acordo. ter duas pessoas pensando diferentes, né? Até para Sim. você ter variações. Exatamente. Se todo mundo pensa igual, Não tem evolução. Com Não certeza. tem evolução. Com certeza. E nesse não pensar igual, eu vi que o programa vocês trouxeram artistas diferentes de Sim. vários gêneros. e começa, no caso de pensar diferente, que, por exemplo, eu sou roqueiro, apesar de eu estar com a camiseta de sertanejo hoje. Não, peraí, deixa eu defender. Tá camisa de flanela quadriculada, todo mundo sabe que é rock and roll do começo ao fim. No grunge, né? Sempre foi, exatamente. Só não tá amarrada na cintura. Então, assim, então a gente pensa diferente musicalmente, Sim, mas isso acho que só veio pra somar, assim. E na Com verdade certeza. tem pontos de convergência, né? Porque no sertanejo eu gosto de alguns sertanejos também, né? Ele gosta. É que uma coisa que eu acabei cortando e não explicou, né? É um roqueiro e um sertanejo. São muitas diferenças, pessoal. Muitas. Pois é. Assim, eu acho que uma coisa que agregou muito na gente foi que a gente soube abrir mão. Então, assim, eu tenho um tipo de gosto de filmagem, de luz, de efeito. Ele tem outro tipo de gosto de filmagem, luz, efeito. E a gente sabia o momento de falar, esse não é o momento de eu impor o meu gosto. Esse é o momento de eu aceitar o gosto dele. Legal. Porque ele colocou uma luz azul e foi o meu gosto. Você entendeu? Então, se a gente não tivesse essa cumplicidade, a gente não teria uma boa relação ali. Exatamente. O programa não teria saído da forma que saiu. Porque se eu fosse uma pessoa que não aceitasse, e ele fosse uma pessoa que não aceitasse, ele poderia aceitar uma vez pra me agradar, Sim. e eu não aceitar, ele fala, então eu não vou aceitar o que você quer. Aí entra Né? em crise, né? Entra em crise, Entra em crise. geralmente. Como toda relação, né? Com certeza. As DR, né? As DRs. Então, assim, foi muito legal que, assim, eu falava, ele colocava uma luz amarela, eu falava assim, ó, pô, mas a azul fica mais legal. Aí ele falava, então vamos ver. Vamos testar. Eu colocava azul, pô, eu gostei mais. Aí eu colocava uma laranja, ele colocava uma vermelha, pô, a vermelha ficou mais legal. Tinha sempre essa Tinha conversa. essa- E irmão. também tem aquela questão, né? Às vezes tem a prática e a teoria. Sim. Às vezes na teoria fica lindo. Você tem que testar na prática, de fato. Realmente. Então, às vezes, eu pensei, no azul, mas, sei lá, o azul acho que não ficou muito legal. Vamos tentar uma outra cor? Vamos tentar, ficou legal essa aqui, então vamos nessa. Mas isso é o processo da direção, né, meninos? Que é o que eu ia comentar. Vocês, embora vocês tenham planejado tudo, tenham feito um estudo de linguagem, né, vocês exerceram a direção, Sim. que é chegar na hora e resolver, mudar, alterar e sentir o que aquele momento pode oferecer para a câmera, né? Com certeza. com certeza. E a E gente, aí, você tinha falado dos artistas. que é o que eu ia falar, né? Essas misturas todas, né? E ainda de um Com roqueiro certeza. e de um sertanejo, vem um monte de artista diferente. Porque a gente, assim, a gente sabe que o nosso público é um público diverso, então a gente imaginou ser um programa de fato diverso, assim, um programa que pudesse chegar em várias vamos dizer, tribos, assim, musicais. O pessoal do sertanejo, o pessoal do rap, do trap, que hoje tá muito em alta. Uhum. Enfim, alguém do MPB também. Uma coisa que foi muito difícil, por exemplo, o programa inteiro tinha, tipo, a gente só praticamente tinha chamado o homem. Falei, vamos chamar a mulher, cara, porque Com certeza. a gente tentou chamar o certeza. pessoal LGBT, mas a gente não conseguiu, de fato. Fica pra temporada 2. Na temporada Com 2 a gente certeza. promete que vai Com trazer. certeza. Enfim. E a gente quis de fato trazer essa diversidade pro programa, acho que é importante. E acho que esse foi um desafio assim, bem legal de trazer pessoas de outros estilos musicais. A gente trouxe gente do reggae, do rock, do MPB, do sertanejo e do Uma rap. mistura legal. Foi tudo. Veio Um pouco de tudo. um dia era trap, outro dia era rap, aí depois vinha sertanejo, aí vinha uma pessoa cantando MPB. Eu falava, o que tá acontecendo com esse programa, cara? Porque tem dia que eu tava tranquilo na câmera gravando, aí tem dia que eu tava animadaço. Nossa, era maravilhoso. Foi bem legal, maravilhoso. foi bem legal demais. Foi muito legal, muito legal. E assim, todos os artistas que vieram, sem exceção, talentosíssimos, pessoas de muito bom coração. Que é uma das coisas mais essenciais pra você ter um convidado legal. Mas agora eu vou complicar vocês. Olha, Vou complicar vocês. Eu sei que teve muita gente legal, teve muita gente bacana, gente que colaborou ali com vocês. Mas qual desses aí que vocês mais gostaram? Qual desses aí que mais surpreendeu vocês? Agora a gente vai divergir, tenho certeza. Tenho certeza que a gente vai divergir. Com certeza nós vamos É, divergir.
Com certeza. Fala Pode falar você. primeiro, Tá pode bom, falar, ó. vai lá, vai lá. Pra mim foi de fato uma surpresa a Esther Reis. Eu acho que, de fato, se a gente tivesse um troféu aqui, pra mim, o troféu de primeiro. Porque ela, eu achei ela uma artista completa. Ela é uma ótima musicista, ótima compositora. é, Pode escrever isso aí, tá sendo gravada. Tá direto aqui, ó. Acredito que nos próximos 5 anos ela vai explodir no Brasil. Olha, Pode gravar, Esther Reis. sentiram que a visão de um dos diretores é promissora ali, né? Ó, vou dizer, ela tem tudo pra estourar. Se ela investir, ela vai estourar, com certeza. A Esther Reis é uma ótima artista, assim. Pra mim é uma artista completa. E é o que falta. Não que falta, mas tem. No MPB tem bastante hoje em dia, mas acho que é uma que pode se destacar com certeza, né? É sempre bom, vozes novas, artistas novos. Enfim, acho que ela pra mim tá no meu top 1, assim, vai top 2 talvez. Ah. O Música Gosta aqui que tá na lista Mas dele. pra ele vai virar o top 1, né? Fala aí pro pessoal quem foi. Ah, cara, é que assim, eu gostei muito de todos, mas assim, tiveram programas que eu me identifiquei mais. Eu me identifiquei mais porque o primeiro foi a Música Gosto, porque ele já chegou com a camiseta pra Ó, mim. aproveita que você tá na câmera. Levanta, mostra a camiseta direito ali, ó. Dá uma Aqui, ó. levantadinha, ó. Aí, bonito. Ele já me deu essa camiseta aqui pra começar o programa bem. Eu Faltou já autógrafo, né? vesti. Faltou. Já cobra ele então, ó. E assim, ó, quero um autógrafo dessa camiseta. Pô, vem não. E assim, eu gostei bastante porque, assim, ele é muito gente boa como pessoa, como cantor também é talentosíssimo, e as músicas, as composições dele eram muito boas. Assim, eu não sou tão fã de reggae, de rap, desse estilo todo, né, que envolve. Sim. E eu fiz ali, atrás da câmera, eu fiz uma viagem. Eu me senti muito bem ouvindo ele. Então esse foi um dos caras que eu mais gostei. Por isso que eu vim com a camiseta hoje. Em segundo lugar, eu não participei da gravação da Esther. Foi o dia que eu não vim, mas eu assisti o programa. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por voz feminina. Eu achei ela uma voz incrível. E nesse ponto nós concordamos. Ela é uma artista muito boa. Muito boa. Mas também teve um outro cantor que já é de longa data que eu tive a questão de trazer, que é o Vitor Amorim, do sertanejo. Ele é um cara que eu já conheço há anos. Ele já participou de várias coisas comigo já. Inclusive ele é o produtor de uma das minhas composições. Então assim, ele é um cara que eu queria muito trazer porque ele tem muito talento. Eu conheci ele bem novinho, ele já foi dupla do meu irmão. Ele é muito da minha casa, ele é um cara que eu tenho no meu coração. Então esses três pra mim foram os mais assim destacados na minha opinião. Os três que mais mexeram comigo em questão de musical. Mas agora você me surpreendeu, porque eu achei que você escolheu o Vitor, mano. Olha, Não, os mas impasses, o Vitor veio, mas eu tinha duas pessoas que mexeram bastante comigo musicalmente, porque não é qualquer pessoa que faz outra pessoa arrepiar. Olha. Você entende? Então assim, e pra quem gosta de música, sabe que o arrepiar Sim, não é a qualquer sim. momento. Sem dúvida Não é a qualquer alguma, momento. sem dúvida alguma. Você precisa ter aquele... É o ápice, né? Você Sim. precisa ter aquele momento seu, que você tá viajando, que você fala, você ouve aquela voz, você fala, meu Deus. E principalmente quando você está na produção, né? Eu já fiz direção de programa com uma cantora também, uma voz feminina suave, assim, ela cantando assim, você vai arrepiando assim em cima, com os enquadramentos corretos, movimentos certos, você vai falando, nossa, casa muito bem, são raros, né? Sim, Bem exatamente. legal isso tudo. Meninos, por mais que a gente esteja falando dessa maravilha que é o No Hype, vocês ainda são estudantes pelo menos nos próximos 6 dias. Ah, é verdade, né? Me fale da expectativa dessa banca final e como estudantes de produção audiovisual, né? Como é esse finzinho para vocês? Ó, eu diria que eu não queria que terminasse, meu. Não seja por isso, a gente pode resolver isso Eu de um não vou jeito. aprovar vocês. Tá Vocês resolvido, continuam. gente. Eles não estão aprovados, não estão calma, aprovados. não é isso que eu quis assim? dizer. Você quer continuar? Eu queria continuar, assim, faço tudo pelos meus aprendendo alunos. mais, né? Eu queria que o curso fosse mais longo, né, de fato, assim, aprender mais coisas. E óbvio, né, talvez por causa da pandemia, a gente não conseguiu acessar tanto os estúdios, mas só isso que faltou, assim, de fato, Realmente. o ensino da Fapcom é maravilhoso, assim, não tenho nada a reclamar sobre isso. Então, se pudesse adicionar mais uns 6 meses aí, pra mim tava ótimo, assim, só de oficina.
Ó, de Quem verdade. sabe não rola ter uma parceria futura aqui Pode pra ser, temporada realmente, 2. pode ser, quem sabe. Eu particularmente, eu tinha ficado um pouco assim com o curso por causa da pandemia, mas esse programa me deu um gás absurdo. Ele me veio assim pra terminar o ano nem um foguete, cara. Eu não queria que acabasse. Eu ficava muito cansado. Ele sabe, ele também ficava muito cansado. A gente trabalhava durante a semana, a gente tinha um monte de coisa pra fazer. Eu toco na noite, tenho show pra fazer. Muitas vezes vim quase virado. Então, assim, Virado. virado. Bem virado. É, E aí, assim, eu ficava morto. Mas, cara, era uma das coisas mais legais que eu fiz na minha Morto, vida. porém feliz, né? Porém, Morto. feliz. Um morto muito feliz, louco, né? Muito Todo feliz, feliz. muito feliz. É, e sobre, Eu tinha prazer em mandar aquela mensagem pra minha mãe. Ó, hoje eu vou gravar o programa, viu? e sobre a banca, né? A expectativa tá bem alta. A gente vai preparar um material bem especial aí pro pessoal da banca. Segredo. Segredo, Segredo. Tan, segredo, tan, segredo. tan. Dessa vez nós vamos acertar. A gente tenho certeza que a gente vai se surpreender bastante. E acho que espero que o pessoal goste bastante. A gente vai dar o nosso melhor aí pra fazer uma apresentação memorável. Eu nunca vi uma apresentação desse jeito. Então, Sim. a gente tá inovando na apresentação. Sentiram que a promessa é grande, né? Vou mostrar que sabe. Bom, eu digo que é aquele ditado que meu pai dizia, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Meninos, só posso dizer assim, foi um semestre muito, muito gratificante estar com vocês ali. A gente se conheceu lá no começo do curso, depois a gente veio se reencontrar agora nessas orientações finais, nessa segunda fase ali da orientação. Eu peguei um projeto para orientar que já veio muito, muito bem definido, muito claro, muito maduro na cabeça dos orientandos e que tinha uma promessa audaciosa. Em determinado momento eu fui um dos também que falou, olha, não quer fazer um piloto bem feito? Aí eles falaram, não, vamos fazer. Então eu falei, beleza, eu vou com vocês. Vocês fazem, eu vou apoiar isso até o fim. Então, se vocês estão me dizendo que vão fazer, eu acredito. Se organizaram e fizeram. Então só posso dizer assim, que de todos os grupos que eu orientei, foi um dos grupos que tinha mais consciência do que estava fazendo, mesmo que ainda estivesse planejando e experimentando. Então, nesse sentido, posso só deixar aqui já meus parabéns para vocês, independente de aprovação ou reprovação. Sim. Né? Deixar aquela dúvida ainda no ar, né? Não, mas eu deixo esse parabéns específico para vocês, né? Bem firmado, bem fixado, porque fizeram um trabalho muito bem feito de pesquisa também, de linguagem, de música, se preocuparam com visita técnica, com documentação, com planejamento, e eu posso dizer assim, que independente de qualquer resultado, para mim, vocês já são produtores audiovisuais de ótima qualidade. E, em cima disso, para a gente encerrar, né, o que é o No Hype na vida de vocês no futuro? Bom, essa pergunta é bem difícil, mas eu acredito que o No Hype no futuro, como eu disse, pode ser um programa que se torna nosso trabalho principal. Que a gente possa contar novas histórias, que a gente possa trazer novos artistas. Um programa que as pessoas possam descontrair, trazer entretenimento para as pessoas. Falta pra caramba isso, programa de entretenimento Sim. na TV brasileira. E, enfim, na internet também, acho que falta bastante. Sim. E é isso, trazer um conteúdo de qualidade, novos artistas. E acho que essa é a nossa missão, assim, daqui pra frente. Sim. A intenção, né, do nosso programa desde o começo foi trazer um momento de paz e felicidade para quem está assistindo nosso programa. Ainda mais no meio de uma pandemia. Ainda mais no meio Totalmente. de uma pandemia, onde todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta deixa a gente mais nervoso, apreensivo, ansioso. Então, a gente quis trazer com esse programa um minuto de paz. Aquele minuto de paz, aquele momento onde a gente se distrai e todos aqueles problemas que estão na nossa cabeça não aparecem. Então, essa é a intenção. E o futuro do programa é manter isso. Talvez possa mudar algumas coisas que a gente possa alterar para deixar o programa maior. O programa abranger mais coisas. Evoluir, né? O programa ele tem essa abertura para evolução, Sim, né? Sim. E essa é a ideia. É a gente talvez crescer esse programa e levar ele para um lugar maior. Porque potencial nós enxergamos que ele tem. E vocês têm um potencial muito grande, meninos. Só posso dizer isso. Obrigado, professor. Gerenciar Obrigado. equipe
inclusive equipe de alunos que vocês não tinham contato e trataram com profissionalismo. Sim, com certeza. Gente, encerramos aqui a nossa entrevista com esses dois diretores, onde eu inverti os papéis, né? Com João começou certeza. apresentando, agora eu finalizo dizendo para vocês que este programa, você tem que assistir essa temporada e todas as outras que vier, porque No Hype é o melhor programa de música, de entretenimento e de paz, tranquilidade e harmonia, né? Que vai trazer um bem-estar para você. Então, não vou desejar boa sorte na banca, porque eu não acredito em sorte. Então, vou desejar sucesso. Obrigado. Valeu, muito meninos. Obrigado. Valeu, hein? Nós. Tamo junto.